tecnologia programada para simular a inteligência humana que tem crescido rápido e está ganhando cada vez mais espaço e funções. Hoje, com a inteligência artificial, é possível, por exemplo, reproduzir a voz humana e fazer buscas por informações precisas. Mas essa inovação trouxe também a necessidade de um debate sobre questões éticas e legais. No artigo 5º de hoje, vamos falar sobre a inteligência artificial e o desafio de aliar o desenvolvimento tecnológico sem violar direitos humanos e princípios fundamentais, como a privacidade. Falando nisso, vamos ver o que a Carta Magna diz sobre o assunto. A Constituição diz que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. E mais, aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Sobre o tema, eu converso agora com a professora e pesquisadora em Direito e Inteligência Artificial, Fernanda Lage, e também com o advogado de Direito Processual Civil e Constitucional, Luiz Krasuski. Obrigada pela participação de vocês aqui no artigo 5º. Doutora Fernanda, vamos começar. Quais são as principais preocupações legais quando a gente fala de inteligência artificial? Bem, esse é um tema polêmico e que vem causando bastante burburinho, né? Especialmente agora com as últimas notícias, com relação à reprodução de imagens e recriação de imagens. Algumas preocupações legais e éticas norteiam o tema. É uma tecnologia que permite reproduzir padrões passados. Então, ela tenta, simular a inteligência humana. Tem uma entrada com um banco de dados e aí essa tecnologia vai fazer a leitura desses dados e produzir uma resposta. Ela permite recriar ou criar novas imagens, novos vídeos. E aí eu chego, então, na questão jurídica, que é justamente como a gente vai proteger as pessoas, que são titulares desses direitos e também essas novas criações. E quais são os limites com relação especialmente a grupos sociais minorizados, entre outras questões como proteção de direitos fundamentais. Com certeza ainda vamos debater muito. Não existe ainda, doutor Krasuski, uma lei específica, Como é que o ordenamento jurídico trata, então, a violação do direito de imagem, uso de voz das pessoas, por exemplo? Apesar de não ter uma legislação específica, hoje está em debate no Congresso Nacional, inclusive numa comissão presidida pelo ministro Vilas Boas Cueva, da STJ, uma regulamentação setorial específica. Mas nós temos nesse tema uma interface com vários outros diplomas normativos. Então, a própria ideia de direito do autor, então a Lei 9.610, a Lei Geral de Proteção de Dados, que dialoga muito com o que a professora Fernanda falou há pouco, A gente tem não um vazio de normatividade. Começa na própria normatividade constitucional, com a inviolabilidade, a intimidade, a privacidade, mas temos diversos diplomas que vão densificando essas relações. Então, hoje a gente não tem um completo vazio. Temos a Lei Geral de Proteção de Dados, e também a Lei de Direito do Autor, além de outros diplomas específicos, como o tratamento penal de determinadas questões, o Marco Civil da Internet, que também dialoga com algumas das questões que a gente vai trabalhar aqui. E esses instrumentos têm sido suficientes e eficientes, professora Fernanda? A tecnologia avança mais rápido que o direito e que a legislação. A gente realmente precisa pensar numa regulação específica sobre essa tecnologia, que é uma tecnologia extremamente avançada. E eu cito aqui um problema que é algo, assim, como o professor Luiz mencionou, um dos principais debates, que é o tratamento que é dado pelos algoritmos, pela inteligência artificial, desses dados. Então, como obter os dados, quais são esses dados, como esses dados são tratados, com que finalidade, houve ou não houve consentimento. Então, aplicar a Lei Geral de Proteção de Dados à tecnologia, inteligência artificial, é o desafio atual, E o uso da inteligência artificial também chegou aos tribunais. Vamos assistir agora uma reportagem aqui, da Rádio e TV Justiça, sobre uma ferramenta de IA criada para dar mais rapidez à análise e ao julgamento dos processos. Olá, tudo bem? Hoje vamos te apresentar o aplicativo da Vitória. A ferramenta identifica no acervo do tribunal os casos que tratam do mesmo assunto. Assim, é possível indicar com mais agilidade e segurança, por exemplo, processos aptos a tratamento conjunto ou que podem resultar em novos temas de repercussão geral.
A fase de testes durou 8 meses e mobilizou servidores e colaboradores da Assessoria de Inteligência Artificial e das Secretarias de Tecnologia da Informação e de Gestão de Precedentes. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, comemorou a chegada do recurso. A vitória nasce sob o signo do desenvolvimento tecnológico a serviço do desenvolvimento social e humano, que é o que importa. E penso que esse deve ser sempre o nosso norte. A tecnologia a serviço das pessoas e nunca o contrário. Doutora Fernanda, a Vitória vem se juntar ao Vitor e à Rafa 2030, que já tem atuado aí no STF e outros tribunais também já têm suas próprias ferramentas de inteligência artificial. Qual a importância do uso desse instrumento? Quem não aderir à inteligência artificial fica para trás? Bem, esse tema é realmente muito instigante e vem confundindo um pouco também os profissionais e as pessoas, porque a tecnologia, a inteligência artificial, ela não decide. Ela é uma ferramenta de auxílio, de apoio ao Poder Judiciário. Então, a princípio, já precisamos esclarecer que não existe risco a direitos. Ela vem para colaborar com a celeridade do processo, a eficiência. Hoje nós temos 111 projetos de inteligência artificial no âmbito do Poder Judiciário. E o primeiro tribunal, né, a desenvolver a inteligência artificial no âmbito do direito foi o Supremo Tribunal Federal. A Vitória, né, como o Vitor e a Rafa, são sistemas que fazem classificação de processos, no caso aqui de processos do Supremo Tribunal Federal, e auxiliam, então, a equipe do tribunal na tomada de decisão. Importantíssimo isso que a senhora falou e é bom a gente deixar bem claro, né? A inteligência artificial não decide nada, ela ajuda. E no caso dos advogados também ajuda, né, professor Krasuski? Não, certamente. Considerando o perfil da litigiosidade no Brasil, a gente tem realmente muitas demandas repetitivas, temos muitos processos no judiciário, uma marca que passa da casa de dezenas de milhões de processos no acervo, de milhões de processos ano a ano sendo adicionados a esse acervo. Então, é uma forma de racionalizar e permitir que a jurisdição efetivamente se preocupe dos direitos fundamentais, das questões que estão atreladas à própria disputa de sentidos no direito. Então, ter ferramentas para conseguir lidar com esse grande passivo do contencioso é um instrumento do futuro. E ajuda muito a pesquisar, né? O que já tem ali, uma jurisprudência, por exemplo, até para o próprio advogado profissional que vai lidar já saber que caminho seguir, né, professora? Exatamente, em especial em litígios de massa, trabalhos que são trabalhos repetitivos, né, trabalhos cansativos, e que, inclusive, os algoritmos desenvolvem com mais precisão que o ser humano, porque nós nos cansamos, né, de ler o mesmo texto ou fazer o mesmo trabalho de forma repetida por seguidas horas, né? E conseguimos, então, deter a atenção em temas mais complexos. E nós recebemos uma pergunta de um telespectador. Vamos conferir. Eu queria saber como eu posso proteger os meus dados em relação à inteligência artificial. Doutora Fernanda, é possível ou não? Veja, é totalmente possível não, mas existem alguns mecanismos que podem auxiliar o cidadão e a cidadã a proteger seus dados. Primeiro é sempre ler e saber qual a finalidade para qual aqueles dados serão usados, né? E aí, dependendo de onde você estiver, então, seja uma instituição de ensino, um comércio, sempre perguntar para que eles vão utilizar aqueles dados que eles estão pedindo. E também lembrar que você tem direito a remover os seus dados daquele banco de dados. Então, em especial na área consumerista, né, existem outras portas de acesso para fazer algumas reclamações ou pleitear direitos por causa do tratamento indevido, como o PROCON, né, entre outras ferramentas. Professor Krasuski, e a gente já tem aí na Lei Geral de Proteção de Dados, mesmo que ela seja anterior a esse boom aí da inteligência artificial, as formas de proteger a nossa violação de dados ali, na verdade, proteger a nossa privacidade, né? Sim, sim. O diploma, a Lei Geral de Proteção de Dados, é uma das leis mais avançadas no mundo. Inclusive, ela se inspirou muito no General Data Protection Regulation da União Europeia. E foi além, então nós temos, além de uma lei protetiva, bastante protetiva dos direitos das pessoas naturais, então quando a gente fala de dados, a gente está falando aqui de dados das pessoas naturais, também criou uma autoridade nacional, que é
a ANPD, a Agência Nacional de Proteção de Dados. Então, justamente para poder fazer esse bom equacionamento do que é o estado da arte, quanto à segurança, proteção. É importante a gente perceber isso. Uma das principais finalidades, ou melhor, uma das principais justificativas para que se faça um tratamento é o consentimento do usuário. Mas há outras finalidades também previstas na lei, não só finalidades, mas outras autorizações para que seja feito esse tratamento. Então, é importante a gente ter essa postura proativa de perceber que hoje, às vezes, para você conseguir um desconto na farmácia, você fornece seus dados. Então, pensar para quem você está fornecendo, em que situação está fornecendo e saber que existe todo um arcabouço protetivo da lei, inclusive para você poder fazer retificações, né, eventuais modificações nesses bancos de dados. Então, o diploma ele vem realmente a colaborar nesse arcabouço protetivo que nós temos dentro do nosso sistema, os dados pessoais. E quem é responsabilizado quando aí uma inteligência artificial usa de forma indevida os nossos dados? Quem criou aquela ferramenta, a plataforma, quem pode ser responsabilizado? Eu acho que aqui vai depender muito de uma análise casuística de cada situação específica. Tem um debate muito interessante e sofisticado que está acontecendo agora, que diz respeito aos dados que alimentam esses sistemas, né? Então, a gente está vendo muito esses sistemas que geram textos, que geram imagens. Existe um debate sobre esse uso, por exemplo, de materiais protegidos pela lei de direito do autor, ou às vezes até para criar músicas como se fossem um determinado artista, ou textos específicos. Então, vai depender muito aqui da situação concreta específica. Basicamente, a gente vai ter, nessa primeira utilização, em tese, a empresa que desenvolve esse sistema, que faz essa captação para até treinar com aquilo que se chama de aprendizado de máquina, machine learning, esse sistema de inteligência artificial. Então, se foram utilizadas as autorizações necessárias ou não, se foi respeitada a lei de direitos autorais, por exemplo, de toda a propriedade intelectual, mas isso é uma questão que ainda está sendo discutida muito caso a caso. Ainda vamos ter muita conversa sobre isso. Bom, a gente vai fazer uma rápida pausa agora e vamos a um intervalo. A gente volta rapidinho. Até já. O artigo 5º está de volta, hoje falando sobre inteligência artificial e os desafios jurídicos com o uso desta tecnologia. A manipulação de imagens e vozes, conhecida como deepfake, tem levantado questionamentos sobre a ética e a preservação dos direitos de imagem e autorais. Sobre o tema, eu continuo conversando com a professora e pesquisadora em Direito e Inteligência Artificial, Fernanda Lage, e com o advogado de Direito Processual Civil e Constitucional, Luiz Krasuski. Professor Luiz, um recente comercial de uma montadora de automóveis misturou aí a imagem de uma cantora já falecida com a da filha dela. Isso levantou uma polêmica enorme. Até que ponto isso pode ferir o direito de imagem da pessoa já falecida? Aqui a gente tem, como falamos até um pouquinho antes, né, vários sistemas normativos já vigentes no Brasil que podem incidir nessa hipótese. Desde a autorregulação da própria mídia, né, então existe uma notícia nesse sentido de que está havendo uma investigação em relação a esse comercial, se ele atendeu às regras do setor especificamente ou não. Mas o que é importante para a gente pensar aqui? A diferença entre a imagem que nós temos, que é aquela imagem, começamos aqui agora, né? A imagem visual e a imagem atributo de identidade biográfica da pessoa. E o que é importante para a gente desvelar aqui quanto à legitimidade desse tipo de que eu diferencio isso do deepfake. Porque aqui, pelo menos até onde se tem conhecimento, foi algo autorizado, que seguiu todos os trâmites. E quais seriam os dispositivos normativos que estariam em vigor? Então, a gente tem, primeiro, uma discussão quanto ao próprio direito de imagem em si, que vem da Constituição, mas é regulamentado no Código Civil. E lá, a gente teve um debate bastante interessante do próprio Supremo Tribunal Federal, né, que discutiu, quando ia discutir as biografias, se precisava de autorização ou não do biografado, e entendeu que pela própria liberdade de imprensa não seria necessário. Então, a gente tem esse componente, mas que também não permite abusos. E no segundo lado, na perspectiva do direito do autor, a Lei 9.610, de que falamos aqui, a gente vai ter os direitos morais do autor e os direitos patrimoniais, materiais, né, decorrentes de uma obra. Então, pensando aqui, os sucessores, eles são responsáveis, tanto eles herdam, vamos dizer assim, essa legitimidade
tanto para tratar dos direitos morais do autor, quanto dos direitos materiais. Então, quem vai fazer esse controle se aquele material é adequado, inadequado, para até preservação da identidade, por exemplo, de um determinado artista, vai ser muito esse sucessor. Então, aqui a nossa discussão vai também ser, de volta, uma análise casuística. O que é diferente de uma hipótese em que a gente teria, por exemplo, essa criação sem uma autorização dos titulares desses direitos autorais, ou mesmo, de forma contrária, uma manifestação de vontade clara e específica da pessoa falecida, por exemplo, no sentido de não ter alguma obra nesse sentido ou em outro sentido, por inteligência artificial, qualquer coisa que o valha. No caso do direito de imagem, professora Fernanda, o herdeiro que tem o direito ali, como administrar, vamos supor, né, o direito, a responsabilidade de administrar ali a obra, ele também pode dispor livremente da imagem da pessoa? A princípio, né, o artigo 20 do Código Civil, em consonância com a Constituição, fala sobre a disposição de imagem pela pessoa viva, no seu caput. Mas no parágrafo, ela menciona que os herdeiros podem, por exemplo, reclamar o mau uso ou uso indevido da imagem daquela pessoa. A questão que muda esse debate é quando você tem a recriação digital, ou seja, algo que não existia no mundo dos fatos, um novo vídeo, uma nova imagem, produzindo, então, um conteúdo que pode não corresponder à imagem atributo, como o professor Luiz falou, que aquela pessoa tinha dela mesma quando ela estava viva. E, inclusive, colocar em xeque toda uma construção social, né? Todo um trabalho aí da imagem mesmo que ele teve. O CONAR, Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, abriu um processo sobre essa propaganda que a gente falou aqui mais cedo. O uso dessa imagem pela inteligência artificial pode ferir o princípio da veracidade que deve constar aí em toda a propaganda, publicidade? Pode, e a gente tem que ter muito cuidado, especialmente quando a gente está falando de inteligência artificial, com a desinformação. Então, existe uma linha tênue entre você produzir um novo conteúdo e você desinformar. O problema é que fica confuso para aquele que está assistindo se aquele vídeo é real ou se aquele vídeo é artificial, virtual. E quando a gente confunde realidade com o virtual, pode gerar prejuízos. É importante, né, que a pessoa que esteja consumindo aquele vídeo saiba que aquele é um produto criado por uma inteligência artificial. Então, esse é o primeiro ponto. Tem que haver um destaque inicial que aquele não é um vídeo verídico. E um segundo ponto é verificar se existe coerência entre o conteúdo produzido e o conteúdo real, do mundo dos fatos, e se tratar de pessoa falecida, que esse conteúdo produzido esteja de acordo com a imagem atributo, a honra e a imagem retrato da pessoa retratada. E sobre esse assunto, nós recebemos mais uma pergunta. O que deve ser feito caso usem a imagem de pessoas falecidas sem autorização de familiares? E se isso for um ataque à imagem da pessoa? Dr. Krasuski, respondendo a pergunta aí do nosso telespectador, o que fazer se esse uso foi indevido? Eu acho que aqui a resposta dada pelo nosso sistema jurídico ela é dúplice. Uma de direito material e uma de direito processual. Então, se formos para a lei de direito do autor, no artigo 29, vai se ver a necessidade de autorização daquele titular, né, da obra, pode ser seu herdeiro também, né, como a gente falou mais cedo aqui, inclusive para você fazer transformações na obra. Então, imaginando aqui que seja uma hipótese de inclusão em um banco de dados, uma transformação em cima de materiais anteriores, ou mesmo qualquer outra manipulação, vamos dizer, aquele material do passado para produzir um conteúdo novo. O nosso direito do autor exige essa manifestação de vontade, porque até tem um conteúdo patrimonial, geralmente, nesse tipo de nova criação, novo produto. E ainda que não fosse assim, pode também violar aquela identidade de atributo, então o direito moral do autor. Olhando nessa perspectiva, que o herdeiro também recebe, também herda a possibilidade de fazer essa defesa da identidade de atributo, então isso está no 24.4 da Lei de Direito do Autor. O que a gente vai ter aqui? A gente vai poder ingressar em juízo
postulando uma tutela para a retirada desse conteúdo, caso voluntariamente não seja feita entrando em contato com o responsável por esse material. Caso isso não seja feito voluntariamente, haja uma resistência, o nosso direito processual assegura a todos, né, no artigo 5º também, inciso 35, dito textualmente, né, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de lesão a direito. Então, aqui o direito material claramente faz a proteção dessa tutela, essa necessidade de autorização, né, e, caso não tenha sido feita, você pode postular as tutelas adequadas para fazer, eventualmente, a remoção desse material, determinar que aquele responsável pare de fazer aquela conduta, então, obter uma obrigação de não fazer. Isso independente até mesmo de eventual indenização decorrente desse ato ilícito, eventual ato ilícito, de não ter atendido essa exigência do direito material, volto a dizer aqui, de autorização do titular da obra. Existe uma forma, professora Fernanda, da gente se antecipar a essa nova realidade que existe aí e se proteger previamente? Por exemplo, um cantor, um artista, ele já pode deixar designado ali o que pode ou não ser feito com a obra dele, com a imagem dele? Pode e deve. A principal orientação mais certa que nós temos dado é para que a pessoa, se ela quer evitar o uso indevido da imagem, da voz, de todas as expressões corporais, né, inclusive de suas opiniões, ela deve fazer um testamento ou deixar uma declaração de vontade expressando o que pode e o que não pode ser feito com a imagem dela. A gente já tem visto alguns artistas, né, fazendo isso, alguns cantores. É a melhor forma de se proteger do uso indevido pelos herdeiros da sua imagem e também uso para fins comerciais, né? E já existe, professora, uma discussão acerca do tempo que valem os direitos patrimoniais com o uso dessa inteligência artificial. Isso pode mudar ou não? Isso pode mudar. Talvez seja o grande ponto de ruptura. Nós temos alguns algoritmos, então alguns sistemas que vêm funcionando com inteligência artificial, que vêm produzindo conteúdo artificial. Então, a gente tem aqui o principal caso, é o ChatGPT, e ele produz um texto novo a partir da leitura de uma grande quantidade de dados disponíveis na internet. Quando você produz um texto novo, um texto artificial, não há limites para que essa tecnologia possa disponibilizar conteúdo na internet. Até então, a gente tinha um conteúdo limitado, que era produzido por seres humanos. Então, tinha, por exemplo, 10 artigos sobre um tema. Agora, eu posso ter 100 mil, 200 mil, 500 mil artigos. Então, como que fica também a forma de você pesquisar, de você procurar, encontrar informação? E, agora eu entro na sua pergunta, se esse conteúdo ele é produzido de maneira artificial e sintetizado a partir de tudo que já existe, como ficam os direitos das pessoas que produziram aquele material inicial. Essa tecnologia ela não consegue verificar a autoria. Não existe ainda essa funcionalidade. Então, pode ser que haja plágio, pode ser que haja reprodução indevida de ideias, inclusive reprodução de um conteúdo com alguns aspectos que não são verídicos. E vamos à última pergunta que a nossa produção recebeu. Como a inteligência artificial pode afetar o mercado de trabalho? Profissões estão correndo risco? Doutora Fernanda, é a pergunta acho que todo mundo se faz. Meu trabalho corre ou não risco? Veja, o que vai mudar é a natureza do trabalho. Então, muitos falam, né? Todos vão ficar desempregados. É um pouco fatalista. Como toda revolução tecnológica, e a gente está diante da 4ª revolução tecnológica, promove mudanças na natureza do trabalho. Então, alguns trabalhos que eram repetitivos passam a ser desenvolvidos por essa tecnologia e nós precisamos, então, encontrar outras formas ou outros espaços para trabalhar. Então, aqui fica cada vez mais presente a necessidade de você voltar para o ser humano, né? Do que nos torna humanos. Então, capacidade de empatia, habilidades de relacionamento com o público, de estimular a confiança daquele que se comunica com a gente, né? Então, tudo que torna o ser humano verdadeiramente humano é o que passa a ser o centro das atenções. Agora, atividades que eram feitas
de forma maçante, essas sim serão todas substituídas num futuro próximo. E aí é importante que as empresas procurem cada vez mais capacitar seus funcionários e as próprias pessoas também fazer a parte delas? Com certeza, eu acho que a grande lição aqui é como nas outras evoluções, né, que disse a professora Fernanda, a gente não vê o que está acontecendo como uma destruição apenas do antigo, mas pensar em instrumentos para conseguir aproveitar ao máximo o nosso material humano. Então, essa retirada, essa mudança de paradigma que está acontecendo aqui, nos convida a repensar aquilo que vai ser feito com o nosso tempo, as relações de trabalho, as relações de criatividade. Então, um ponto que a professora Fernanda falou antes, né, e a gente discutiu e está discutindo muito até na ideia de direito do autor, é que essas criações feitas pela inteligência artificial, em princípio, à luz da nossa legislação, sequer são protegidas pela lei dos direitos autorais. Então, o artigo 11 fala em criações humanas, ela ainda é muito humanocêntrica. Então, talvez a gente pudesse olhar para esse dispositivo, para essas disposições normativas e pensar o que é ser, no final das contas, humano. Então, essa perspectiva humanista permite que talvez nós voltemos e consigamos extrair dessa tecnologia o melhor possível. Como toda tecnologia, ela pode ser utilizada para o bem ou para o mal. Acho que o nosso desafio aqui é conseguir fazer um arcabouço regulatório e, de forma social, conseguimos extrair dela o melhor que pode ser tirado dela. Bom, a gente teria muito mais a discutir aqui, mas infelizmente nosso programa chegou ao final. Professora Fernanda, doutor Krasuski, muito obrigada pela participação de vocês aqui. Obrigada. E eu agradeço também a sua companhia. Você pode rever os programas nas nossas redes sociais. Você encontra a gente pelo @Rádio e TV Justiça. Estamos no YouTube, Twitter, Instagram e Spotify. Até o próximo artigo 5º. Tchau!